emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Uma mensagem registrada na madrugada dessa quinta-feira aqui no Diário Oficial da União dá conta de que o governo já enviou a sua proposta de reforma administrativa. A gente ainda não tem acesso a detalhes do texto, mas o que se comenta, Fausto, é que é uma proposta que, na verdade, deve facilitar a privatização de estatais, além de dificultar a estabilidade dos servidores públicos. Como é que você vê os pontos que já foram falados, pelo menos publicizados, a respeito dessa proposta de reforma administrativa, Fausto? Bem, então, Glauco, o governo volta a carga no conjunto das suas reformas, né, que começaram ali já no final do ano passado, com a discussão da reforma da Previdência, e agora encaminha de fato uma discussão sobre a reforma administrativa, que é muito mais, inclusive, Glauco, do que uma reforma administrativa. Na verdade, o que o governo propõe é uma reforma de Estado. Por quê? Porque, de um lado, a reforma deve avançar por dentro da privatização e a venda das empresas estatais, ou seja, uma parte importante do patrimônio público, uma parte importante do patrimônio de todos os brasileiros, vai ser colocada a leilão, né? De alguma forma, a ideia do governo é que, por meio dessas privatizações, financie parte do seu déficit. Esse é um primeiro movimento. E aí, de certo modo, vai entregar boa parte das nossas empresas ou de um jeito efetivo ou em pedaços, como ele está fazendo no caso da Petrobras, em especial para os grandes grupos internacionais. Acho que esse é o primeiro dado que deve vir aí dentro do pacote. A outra coisa passa por a relação da construção do serviço público. O atual governo tem uma visão ultraliberal, uma visão que organiza a discussão do serviço público a partir da redução do Estado. E vamos colocar ali, a gente está vendo muito o que está acontecendo em relação à própria pandemia, em que você até agora, inclusive, não tem um ministro da Saúde, como o atual governo olha para os direitos sociais. E é bom lembrar que, na grande maioria, né, dos servidores públicos em geral, o que a gente tem são aqueles que de fato executam os direitos públicos, né? O servidor público, em especial os servidores públicos das carreiras que menos recebem, que menos salários têm, são os servidores que, de alguma forma, são o braço ali do direito social no Brasil. A gente vai estar vendo uma retomada de uma visão em que o direito social tem que ficar na mão da iniciativa privada, essa é a aposta desse governo, e que cabe ao setor público, então, só as suas carreiras típicas de Estado, ou seja, basicamente poder de polícia, fiscalização e burocracia. Eu acho que esse é um debate bastante importante que a sociedade vai ter que fazer ao longo desse ano ainda, e muito provavelmente no começo do ano que vem, afinal de contas, que Estado que nós vamos querer. A proposta do governo, aparentemente, como você mesmo disse, a gente ainda não tem os detalhes, mas tudo indica que, o primeiro, ele afirma que vai mudar para os novos servidores e não para os velhos, mas no seu bojo vai acabar atingindo todo mundo. Uma delas é acabar com o regime jurídico único, ou seja, possibilitar que outras formas de contratação, em especial os contratos por meio da CLT, adentrem o setor público, tanto para Estado, tanto para a União, Estados e municípios. E aí, Glauco, é bom lembrar que a gente já discutiu muitas vezes aqui, além de você, então, acabar ou pelo menos diminuir o número de trabalhadores estáveis e de trabalhadores contratados pelo estatuto, né, os chamados estatutários, eles vão ingressar numa CLT que está em desconstrução pelo esse próprio governo, ampliando as formas de contratação, precarizando as suas formas de contratação. Então, esse é um dos elementos que muito provavelmente vão estar para dentro desse conjunto de servidores públicos que vão entrar. E nos servidores públicos da ativa, eles pretendem regulamentar a emenda 19, que é o princípio da eficiência, e criar mecanismos que, de alguma forma,
um servidor possa ser avaliado e principalmente ser demitido, porque no fundo o que a gente sabe é que até agora os mecanismos de discussão sobre a emenda 19, muito menos do que fazer uma discussão de gestão efetiva, de gestão eficiente do Estado, o que se vê são mecanismos para que você possa enxugar os servidores públicos. Então você vai criar mecanismos, muito provavelmente, para abrir possibilidades de quebra aí da estabilidade de quem está na ativa. Então acho que esse é uma outra referência que está sendo colocada do ponto de vista aí da reforma administrativa. Há uma discussão do enxugamento das carreiras, e aí o que significa o enxugamento das carreiras, como tem sido falado, né? Na verdade, o enxugamento das carreiras é desmontar a discussão toda do serviço público que foi feito de 2004 até 2016, que foi a estruturação de um conjunto de carreiras que de alguma forma organizava o governo federal. Em especial, de novo, viu, Glauco, o que a gente vê pelos números é que entre 2004 e 2016, quais são as carreiras do governo federal que crescem? São as carreiras vinculadas aos trabalhadores do direito, saúde, educação e assistência social. Bem, como o atual governo trabalha com essa ideia de uma fatia muito limitada de trabalhadores que eles chamam tipicamente de Estado, o mais provável é que a gente veja, então, professores, a gestão do Ministério da Saúde, os assistentes sociais, toda a construção do SUS e toda a construção do SUAS sendo, de certo modo, enxugada em nome de uma tal de reforma administrativa. Essa é a chamada reestruturação das carreiras, né? Ou seja, você de alguma forma vai voltar ao modelo anterior, em que você passa a não ter mais uma política de gestão efetiva, uma política de plano de carreira e etc. aí para frente. Para os novos servidores CLT, para os novos servidores não estabilidade e para os novos servidores uma carreira muito mais longa com uma entrada de salário muito baixa. O que a gente sabe também, Glauco, que uma das grandes dificuldades que se tem, inclusive para você conseguir bons profissionais para o Estado, é a baixa remuneração em boa parte dos estados e municípios. É bom lembrar que há muito mito quando a gente discute o serviço público. O principal deles é que o servidor público ganha muito e trabalha pouco. Bem, a grande maioria do que a gente tem visto agora na pandemia é o quanto o servidor público, em especial saúde, educação e assistência social, trabalham muito e, na verdade, ganham muito pouco. Se você olhar as carreiras aí de nível superior, você vai ver que grande parte dos servidores, inclusive no setor público, ganham menos do que ganham no setor privado. De novo, eu insisto, é claro que a gente tem os juízes, é claro que a gente tem algumas carreiras que ganham muito, e talvez deveriam até fazer uma longa discussão na sociedade se essas carreiras deveriam ganhar tanto assim. Mas compare quanto ganha um médico no setor privado e quanto ganha um médico no setor público, compare quanto ganha um professor no setor privado e quanto ganha um professor no setor público, para a gente ter uma olhada que, na verdade, o nosso maior problema, de fato, é um desprestígio das carreiras de Estado vinculadas aos direitos sociais. E além da reestruturação das carreiras do Estado e também da redução da possibilidade de estabilidade afetarem o acesso aos serviços públicos, como você bem destaca, Fausto, a gente tem outro problema também. A gente vê hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão dos guardiões do Crivella, né, que, embora sejam apresentados como funcionários públicos, como se fossem funcionários de carreira, são servidores comissionados. E a estabilidade serve também para isso, né, para evitar que funcionários sofram pressões políticas para tomar determinado tipo de atitude, para exercer atividades que possam ser desviadas da sua finalidade ali. Então, quando a gente tem aí uma perspectiva de funcionários terceirizados, de menos gente com estabilidade, de carreiras desestruturadas, esse uso político, inclusive, deve aumentar, não, Fausto? Sem dúvida, e principalmente quando você vai descendo para estados e municípios. É bom lembrar, então, que a discussão da reforma administrativa não é uma discussão das carreiras do governo federal somente. É uma discussão que adentra estados e municípios e mais, né, Glauco? Adentra estados e municípios no momento em que estados e municípios vão estar com bastante dificuldade orçamentária. É bom lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia e no meio de uma crise econômica gigantesca, que inevitavelmente incide ali sobre os orçamentos, sobre a arrecadação. É inevitável que a arrecadação do Estado caia, uma vez em que a economia está andando de lado quando não está andando para trás. O que a gente vai assistir ali é prefeitos recém-eleitos de um lado
e governadores com muita dificuldade de orçamento, sem uma ajuda efetiva do governo federal, e que vão abraçar a ideia da reforma administrativa para poder enxugar a sua máquina, para poder fechar suas contas, quando na verdade o que a gente deveria discutir é como é que a gente refaz o pacto federativo de alguma forma para que você possa enfrentar essa pandemia e sair dela com o Estado estruturado. É sempre bom lembrar, como você disse, que neste caso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a estruturação do Estado passa, inclusive, por essas figuras de você não ter a disputa política por dentro da burocracia estatal. A burocracia estatal tem um papel fundamental de manter a estabilidade dos processos e a estabilidade do atendimento à população em geral. Quando você tem um movimento ali que mistura a política partidária com a execução dos direitos, o que a gente vê no final das contas é um clientelismo que se implementa e aí sim um processo de fortalecimento dos poderes daqueles que historicamente foram os mandatários aí, que no Brasil é muito comum em diversos locais, em vários rincões, né? Os famosos aí senhores feudais que ainda permaneceram ao longo da nossa história, né? Os coronéis e etc. Quer dizer, a racionalização do Estado, a organização das carreiras, o concurso público, tudo isso de alguma forma dá racionalidade e dá espaço ali para que você construa um Estado social-democrata de direito. Eu acho que esse tem que ser a nossa disputa, isso faz parte da nossa construção. É claro que nós temos que discutir uma eficiência do Estado, é claro que a gente precisa discutir um serviço público de qualidade, escolas com menos alunos, um atendimento no hospital com maior efetividade, tudo isso é fundamental. Agora, tudo isso se faz com recurso e investimento e não com a desconstrução propriamente dita desses servidores. De novo, só para lembrar, Glauco, que se fala muito, inclusive, de que mas essa reforma vai ser só para os novos, né, para os novos funcionários. Só que a reforma da Previdência, que a gente assistiu em 2019, ela antecipou a aposentadoria de muitos servidores. Muitos servidores saíram do Estado. Então, o que a gente tem hoje, e muitos servidores vão sair nos próximos anos, até porque poucos concursos tiveram recentemente. O que a gente vai acabar vendo é que, de fato, uma nova forma de organização do Estado vai se estabelecer a partir de uma reforma que se coloque nos moldes como está sendo anunciado. Vamos assistir melhor como é que essa discussão vai se dar no Congresso Nacional. Eu acho que existe um debate bastante importante com a sociedade. Nós precisamos desconstruir a discussão com a sociedade de que essa ideia de que o servidor público é um privilegiado, na verdade é um contrário. A vida média da população tende a piorar muito quando o serviço público fica com dificuldade, ou seja, você acaba sendo empurrado para uma mercadorização dos direitos, em que você vai ter que comprar saúde e educação cada vez mais das empresas privadas, e a gente sabe onde isso vai dar. Normalmente, no começo parece muito bom, depois o preço fica muito alto e já imediatamente as camadas populares, as camadas mais pobres da população perecem. A gente está vendo agora o que está acontecendo, por exemplo, com o desmonte das farmácias populares, em que um conjunto de pessoas ali, de cidadãos, estão com muita dificuldade de acessar o uso simples de medicamento contínuo. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer com a sociedade. A discussão do serviço público não é uma discussão dos sindicatos do serviço público ou dos servidores públicos de uma maneira corporativa, é uma discussão da sociedade brasileira em geral, em especial pensando no provimento dos seus direitos. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.